Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. A nossa leitura no dia de hoje encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 14, que diz assim: Um dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Venha, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, ele não contou isso a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira em Migron, e o povo estava com ele, eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabor, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozés, o outro Sené. Um deles se erguia ao norte, diante de Micmas, o outro ao sul, diante de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: Faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: Então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim, fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, esses disseram: Eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: Venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engateando e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens numa pequena área de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam, e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: Contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus, que tinham ido com eles ao arraial, também esses se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Naquele dia, os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo: Maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo. Mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos voltaram a brilhar.
Então alguém do meio do povo disse: O seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: Maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. Então Jonatas disse: Meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por eu ter provado um pouco desse mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos dos seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia, derrotaram os filisteus desde Micmas até Aijalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e comeram a carne com sangue. Foram contar isso a Saul, dizendo: Eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque come a carne com sangue. Saul gritou: Traidores, rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: Espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e que os matem aqui, e não comam, e que não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um seu boi, e o matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que ele edificou. Então Saul disse: Vamos descer essa noite no encalço dos filisteus. Vamos saqueá-los até o raiar do dia, e não deixemos que fiquem nem sequer um deles. Eles responderam: Faça como achar melhor. Mas o sacerdote disse: Vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: Devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: Venham cá todos os chefes do povo, informe-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que meu filho Jonatas seja o culpado, certamente morrerá. Porém, ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo o povo: Fiquem vocês de um lado, e eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: Faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor Deus de Israel: Mostra a verdade. Então Saul disse: Lance a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me o que foi que você fez. E Jonatas respondeu: Eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então Saul disse: Que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Como é que Jonatas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel? Nada disso. Tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse, e Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes voltaram para a sua terra. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. O nome de suas duas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Aionã, filha de Aimás. O nome do general de seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava a si. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, porque ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Louvado ao Senhor por essa magnífica porção da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, ao iniciar de mais um dia, nós nos achegamos diante do Senhor através de Cristo Jesus. Muito obrigado, porque em Cristo nós somos santificados, somos regenerados, somos reconciliados com o Senhor e temos livre acesso à tua presença. Por isso nós louvamos, nós bendizemos e nós glorificamos o teu nome.
Muito obrigado pelo dom da vida, por mais um dia que podemos amanhecer, acordar, respirar, levantar, ler a tua palavra e falar com o Senhor. A vida é um dom do Senhor e o Senhor tem sido bondoso para conosco. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelas nossas vidas, muito obrigado pela cama que repousamos, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela roupa que vestimos, pelo alimento que temos. Muito obrigado por essa porção da Sua palavra, onde o Senhor mostra a vitória do seu povo sobre os filisteus. O Senhor mostra o perigo de fazermos votos precipitados e mostra como o Senhor é misericordioso e maravilhoso, e como que com o Senhor somos maioria. Assim como Jonatas e o seu escudeiro entenderam e creram que nada é para o Senhor dar vitória, quer com muitos, quer com poucos. Que possamos compreender isso e caminhar em fé assim, crendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Te louvamos e te bendizemos. Queremos mais uma vez interceder ao Senhor pelas nossas casas, pelas nossas famílias, dizendo a semelhança de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nosso desejo, Senhor, é que nenhum dos nossos se perca. Todos eles sejam encontrados do Senhor, sejam alcançados pelo Senhor e juntos, com harmonia e alegria no coração, possamos servir ao Senhor com a nossa casa, com a nossa família. Que os nossos lares sejam um verdadeiro local de refúgio, onde encontramos paz, harmonia, onde temos liberdade de buscar o Senhor, onde podemos orar e fazer o nosso culto doméstico juntos, e que a tua boa mão esteja estendida sobre nós. Visita, Senhor, os nossos enfermos, trazendo cura e restauração. Visita aqueles que estão nos hospitais, aqueles que já estiveram alta do hospital, mas continuam enfermos, e continuam sob tratamento, continuam com dores, com angústias. Que o Senhor traga cura, independente de qualquer que seja a enfermidade. Clamamos ao Senhor por aqueles que têm problemas emocionais graves, estão depressivos, angustiados, aflitos, tem aqueles que têm pensado até mesmo em suicídio, pessoas que têm transtornos dos mais variados tipos. Que a paz do Senhor Jesus seja derramado sobre cada um deles e que a paz que excede todo o entendimento venha trazer cura para a ferida das almas, venha trazer equilíbrio emocional, venha trazer paz e restauração. Que o Senhor abençoe cada um deles. Clamamos ao Senhor mais uma vez pela nossa nação, pela nação brasileira, para que o Senhor nos livre de toda idolatria, de toda falcatrua, de toda ganância, de todo governo desorganizado e muitas vezes corrupto, como tem sido em toda a nossa história. O Senhor gere temor no coração dos nossos governantes e nos dê uma nação justa, uma boa distribuição de renda. Que o Senhor assim abençoe a nação brasileira para que ela possa exercer a sua vocação de celeiro missionário. Que possamos ter recursos ilimitados para investir na proclamação do Evangelho da Paz, para investir em missões. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela igreja brasileira. Que o Senhor venha operar um verdadeiro avivamento em nosso meio, trazendo convicção de pecado, da justiça, do juízo de Deus, nos conduzindo ao arrependimento, à confissão, à transformação de vida. Que possamos voltar para o Senhor e a Sua palavra, possamos ser apegados ao Senhor, possamos novamente ser conhecidos como o povo do Deus Altíssimo, o povo do livro, o povo das Escrituras, e que o Senhor tenha total liberdade de agir e de operar no nosso meio. Clamamos de uma maneira especial pela igreja local, pela igreja cristã evangélica aqui de Séries, pela congregação de São Patrício, pela congregação do Sorriso 2, que a tua mão de poder esteja estendida, dando a direção, fazendo com que esses trabalhos prosperem, que haja conversão, que haja salvação, que haja transformação de vidas. Dá sabedoria e direção. Abençoa a liderança da tua igreja e que assim a tua boa
mão esteja sobre nós e a tua vontade seja estabelecida para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta, se o Senhor assim permitir, com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.